Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todo o povo de Deus. Estamos numa continuação sobre o tema Igreja. Só é igreja se... Nós fizemos a leitura em Hebreus 12, versículo 22 e 24, e fizemos uma pequena introdução, e agora vamos para a segunda parte do nosso estudo. Na segunda parte do nosso estudo, ainda meditando em Hebreus 12, 22 a 24, que diz assim o texto sagrado: Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Agora, nesse primeiro tópico da parte 2 desse estudo, com o tema Igreja só é igreja se, nós temos no primeiro tópico assim, ó, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Universal. Fala, pastor, você pertence a qual denominação? Eu sou o pastor Elias Ferreira, e sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Isso já temos 32 anos no ministério. O nosso pastor-presidente é o pastor José Clarimundo César. A nossa sede fica na Praça da Bíblia, lá em Anápolis. Mas aqui, nesse primeiro tópico, nesse estudo, eu quero falar assim, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Universal. Ou seja, se você pertence a uma igreja evangélica e às vezes o nome dela não tem a palavra Assembleia, não tem problema. Se você ministra a palavra, se você recebe a palavra, se você tem um pastor, um outro detalhe, toda igreja tem um pastor. Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ler Hebreus, aqui, né? Hebreus, tá bem aqui? Hebreus capítulo 13, né? Versículo 17. Nós daqui a pouquinho impede essa leitura, mas podemos antecipar aqui para você. Diz assim, ó, obedecer a vossos pastores. Por quê? Porque e sujeitai-vos a ele, porque velam, cuidam de vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, toda igreja tem um pastor responsável. Toda pessoa, membro da igreja, está sob a cobertura espiritual de um pastor. Se você está frequentando uma igreja, tem ela o título que tiver, o rótulo que tiver, a denominação que for, o ministério que for. Se você não tiver um pastor, está errado. Está errado. Você tem que ter um pastor. Porque esse pastor é responsável por você diante de Deus, conforme Hebreus 13:17. Né? Então, aqui nós vamos falar no sentido da Igreja de Jesus Cristo, Ministério Universal. Né? Então, os versículos aqui, ó, fala sobre, de Hebreus 12, 22, fala sobre Monte Sião, ou seja, Monte Santo. Por que santo? Porque Deus esteve presente ali no Monte Sião e vai continuar estando presente ali. Cidade do Deus vivo, é a Nova Jerusalém, a Nova Sião. Jerusalém celestial, cidade do grande rei. Quando fala a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, está falando sobre os filhos mais velhos de Deus, ou seja, os primeiros que passaram para a eternidade crendo em Deus e têm direito à salvação. Que estão escritos nos céus, seus nomes estão escritos no livro da vida. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esta questão. Agora há pouco nós falamos que para ser igreja tem que estar em comunhão e tem que ter seu nome arrolado, inscrito no livro da vida. Né? Então, a Deus o juízo de todos. O nosso Deus, o nome dele é Jeová. Por quê, pastor? Porque Jeová significa Senhor dos Senhores. Só o nosso Deus tem esse nome, porque ele é Senhor dos Senhores. E que mais? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados, são os redimidos, são justos e justificados pela justiça de Cristo, né? Porque nós não temos condições de justificar nós mesmos, mas pela justiça de Cristo nós seremos justificados. O que é ser justificado diante de Deus? É ser declarado inocente do pecado, é ser declarado justo por causa da justiça de Cristo e receber o perdão dos nossos pecados. E o versículo 24 de Hebreus 12, que nós lemos, diz: a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Essa nova aliança foi selada com o sangue de Cristo,
que liberou um novo alvará em nosso favor. Nós estávamos condenados, estava preso, estava, né, no cativo, no cativeiro. Nós não tinha. E aí Jesus Cristo veio e o mediador foi o intermediário que negociou a nossa salvação, pagou, foi selada com seu sangue, né? E então nos deu liberdade incondicional a nosso favor. Graças a Deus por esta liberdade incondicional a nosso favor. Nesse primeiro tópico, nós já falamos aqui sobre o primeiro pontinho. E agora nós temos o segundo pontinho, né? Nós temos o segundo pontinho deste primeiro tópico, que tem o tema, né? Igreja só é igreja se... nome escrito no livro da vida. Vamos trabalhar agora essa questão. Nome escrito no livro da vida. Vamos ver aqui a proposta de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 30 a 33, tem uma mensagem registrada assim, E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Eu vou ao monte falar com Deus, quem sabe tem uma solução para o pecado de vocês, disse Moisés ao povo. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Olha aí o perigo da idolatria. E Moisés disse ao Senhor: agora, Senhor, pois, perdoa esse pecado, perdoa o povo. Senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Um livro escrito, né, o livro da vida, com os nomes dos salvos, é escrito ali no livro da vida. Se você, meu amigo, tem dificuldade, tem dúvida se o seu nome está escrito no livro da vida, aceite agora, hoje, agora. Receba na sua vida Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Só Ele pode autorizar o seu nome ser escrito no livro da vida. Sabe o que Deus disse para Moisés? Então disse o Senhor Deus a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então Deus quer que todos sejam salvos. Mas quem pecou e não recebeu a Cristo como Senhor, como Salvador, o nome dele será arriscado, porque tem que ter um Salvador, tem que ter um remidor, tem que ter alguém para pagar o preço do resgate, né? Então, nome escrito no livro da vida, a propósito de Moisés. O salmista, no rolo do livro. Vamos ver o que o Salmo 40, versículos 7 e 8, está falando para nós.